Hoje eu vim fazer uma entrevista muito especial, porque além de cliente, eu tenho aqui um amigo, Com certeza, né? o Fábio Fusimoto. Conheço ele há muitos anos. E além dele ser nosso cliente, a gente acompanha a Fábio Fusimoto, que é uma empresa especialista na criação de espelhos. E a gente vai falar um pouquinho sobre a Fábio Fusimoto, sobre o trabalho que o Fábio desenvolve, conhecer um pouco do lado artista. Tudo bem com você? Tudo jóia, graças a Deus. Então tá bom. Eu tava conversando com o Fábio sobre o sentimento que ele tem em ser o único designer especialista em espelhos na atualidade. Inclusive, eu fiz uma pesquisa, existem outros designers que fazem espelhos, mas não são autoridade, eles não são específicos na criação de espelho. E hoje a Fábio Fusimoto, sua fábrica, ela é especialista porque você se dedicou a isso, não é? Como que é o seu sentimento em ser esse designer especialista na atualidade? Bom, eu vejo que eu nem me sinto assim tão especial, mas eu sigo realmente a intuição que está no meu coração, aquilo que Deus, me chamou para fazer, que é refletir a arte, a beleza, porque tudo que é belo vem de Deus. Então, o meu papel realmente aqui é trazer aquilo que Deus, colocou no meu coração, seguir o meu propósito. E eu sei que é uma responsabilidade, porque eu dito uma tendência, eu sou referência aí no setor de espelhos. E estamos aí, sempre criando coisa nova, pensando em trazer novidade, inovação. E isso que é minha alegria, minha satisfação. É saber que eu sou referência, mas sem almejar nada disso. Que legal, vocês viram que sabedoria oriental que ele trouxe para nós, né? Porque existem outros designers que também criam espelhos, mas um designer pioneiro específico é só você. Especialista. Especialista. E, na verdade, o espelho que te escolheu, né? Foi a tua essência, o teu dom, aquilo que Deus colocou como propósito para você, que você está colocando em forma de arte. Parabéns. Obrigado. Fábio, você é presença confirmada na Bimad, uma das principais feiras de decoração e design da América Latina. Conta pra gente um pouquinho do que podemos esperar da Fusimoto nesta edição e depois você aproveita e faz um convite pro pessoal. Olha, nós estamos lançando mesinhas laterais, mesinhas de centro e são realmente peças inovadoras. Então, observem, fique por dentro. Se você tiver a oportunidade de visitar o meu stand, lá realmente vai ter coisas inovadoras. Além das mesinhas que foram inspiradas na arte desta terra, que aí a gente tem a mesinha cacau, trigo, café, inspiradas nessa brasilidade, a gente também vai ter o espelho Nor, que é uma peça premiada de design. E aí você ouviu o público, ouviu o cliente e fez uma releitura do espelho Nor. Comenta um pouquinho sobre isso. Pois é, esse espelho Nor foi lançado há 6 meses atrás, na Feira Móvel Brasil, e ele foi premiado, foi um prêmio de design, e pelos clientes gostarem tanto deles e pedirem uma versão de parede, também teremos essa novidade. Eu fiz uma releitura para ele ser usado na parede. Que o Nor, ele é no formato chão, ele tem um suporte, aí ouvindo o cliente, eles pediram para você fazer uma releitura que vai para a parede. É uma que legal, uma super novidade. Modelo que vai na parede. E aí as pessoas, os lojistas vão ter a oportunidade de ter uma peça premiada em design para poder oferecer para os clientes, né? Pois é. Muito legal isso. Venham conferir. Todo designer carrega um olhar próprio sobre o mundo e uma maneira artística de enxergar as coisas. Como surgiu a sua conexão com os espelhos e o que esse objeto representa para você, além da função prática de ser um espelho? Como que você começou com os espelhos? Na verdade, eu tive influência. Meu pai era artista plástico e aí eu sempre vivi nesse meio com pintura. Eu fazia pinturas abstratas, tinta a óleo, tinta acrílica sobre tela. E a certo momento eu percebi que o espelho era algo muito vendável. E eu comecei a agregar algumas peças como esculturas em madeira, colocar algum pedaço de espelho nessas esculturas. E eu percebi que o pessoal gostava bastante.
porque fica uma peça bem funcional. E aí eu comecei a agregar cada vez mais, as peças começaram a aumentar, de um espelho pequeno começou a aumentar, usando cada vez mais espelhos, e hoje em dia se tornou, né, a Fábio Fusimoto Espelhos Autênticos. Uma fábrica. Uma fábrica especialista em espelhos. Inclusive, como eu conheço a sua história, sua família, o seu pai, o seu Takeo, eu tive o privilégio, eu tenho um quadro na minha casa, ele já partiu, mas deixou aqui a sua obra e o seu legado. Na minha casa tem uma obra do seu Takeo, um quadro super lindo também. E foi legal isso porque ele trouxe muita inspiração e muita referência para você, né? Inclusive a gente estava conversando aqui hoje, eu fui na sala da diretoria, na sala do Fábio, e eu vi um certificado, eu fiquei encantada de ver aquele diploma, que foi da Escola Pan-Americana de Artes, né? Pois é. E aí já começou o ano 1999, eu vi ali naquele certificado, faz tempo, hein? Já faz um tempo. Conta um pouquinho como começou isso, que curso foi esse que você fez na Escola Pan-Americana? Olha, meu tio tinha uma agência em São Caetano e eu tinha muita vontade de trabalhar com publicidade, porque eu sempre gostei dessa veia artística, esse lado artístico. E eu fiz o curso pensando realmente em me tornar um designer gráfico. E aí eu comecei como estagiário nessa agência e o meu pai, assim, meu mestre, foi um grande incentivador, porque ele que me incentivou a largar a publicidade e continuar, porque eu sempre pintei, eu sempre já trabalhava com meu pai. E ele foi o meu grande incentivador, ele que fez eu realmente me dedicar 100% à pintura, e estou aqui por causa do incentivo dele. Inclusive você trouxe uma frase para mim que me tocou super, que aí o seu pai viu que você tinha muito mais talento para essa parte de pintura do que seguir uma carreira publicitária. E ele fez um elogio na ocasião para você, não foi? Pois é. O que ele falou? Eu insistia de trabalhar como estagiário, e vocês sabem que estagiários, né, quem é do ramo da publicidade, sabe que é um ramo, no começo, muito difícil, você rala muito. Sim, trabalha muitas horas. Trabalha bastante, eu entrava de manhãzinha e muitas vezes saía muito tarde do trabalho. E o meu pai, ele sempre via aquilo e falava, poxa, por que você não se dedica, o tanto que você se dedica à publicidade, você tem tanto dom. E ele era uma pessoa muito reservada. E para ele fazer esse elogio, eu vejo hoje, né, que realmente era aquilo que eu precisava. Porque ele falou que eu tinha um dom e eu conseguia ser mais criativo do que ele e pintava muito superior a ele. Então, numa época que ele era meu mestre, eu ouvi isso do meu pai, foi meu grande incentivo. Aí foi o empurrão de eu levar isso como profissão, as artes plásticas, e eu vim trilhando esse caminho. Então, desde que eu tinha 19 anos, 20 anos, eu já me dediquei totalmente às artes plásticas e fui seguindo meu próprio caminho. Qual foi o ano da partida do seu pai? Meu pai faleceu em 2021. E se ele chegasse aqui hoje, na tua fábrica em Itatiba, ver que você conseguiu construir uma linha de produção artesanal, porque aqui é uma fábrica, porém a linha de produção ela acaba sendo artesanal, né? São muito personalizados os espelhos. E se ele entrasse aqui hoje e visse o que você construiu, a equipe, a cultura organizacional, a Vivi empreendendo junto com você, qual que você acha que seria o sentimento do seu pai? Com certeza ele teria muito orgulho. Ele já chegou a pegar uma fase que eu estava já com bastante funcionários, e como ele era, né, ele sempre trabalhou sozinho. No começo, quando eu comecei a empreender, contratar as pessoas, ele me dava conselho, assim, falando que não precisaria contratar pessoas, que eu teria que fazer tudo sozinho, que eu ia gastar muito, né, aquele jeito tradicional, japonês, bem tradicional. E assim, eu segui realmente o meu coração e o que Deus tinha proporcionado para mim. E eu fui realmente trilhando meu caminho. E assim, antes de ele falecer, ele chegou a pegar um momento que eu já estava com a empresa grande. Num outro patamar, né? E aí ele até falou para mim que sentia orgulho,
né, que ele sabia que eu já estava bem estruturado, encaminhado, que ele não se preocupava mais com a minha caminhada profissional. Que legal. Então, hoje, com certeza, né, de 4 anos para cá, muita coisa mudou também, e eu creio que se ele estivesse vivo, ele continuaria estando orgulhoso. Que legal. Fábio, sua trajetória é marcada por uma transformação de uma produção artesanal que começou na garagem da sua casa, e eu estava lá para provar isso, para uma linha de produção que exporta espelhos para o mundo. Como você equilibra a alma criativa com a gestão de uma fábrica? Tem hora que a gente pira, tem hora que a gente não dorme, mas é normal de todo empreendedor. É muito desafiador e hoje a gente vê realmente que chegando num patamar a gente precisa de ajuda externa. Então, a gente, como você falou, eu comecei na sala de casa, aí depois eu fui para uma garagem e assim a gente veio crescendo. Mas quando a gente é muito no começo, a gente não tem capacidade. Então, financeiro, né, toda a estrutura de processos, maquinário, fabril, a gente não conhece, então a gente vai aprendendo ao longo do tempo. E Deus foi colocando pessoas certas, inclusive, né, a Autoral é uma delas, que vem nos ajudado no posicionamento de marca, no marketing financeiro. Então, são pessoas que a gente precisa ao longo do caminho para nos impulsionar cada vez mais. Sim, e se o empresário ele deseja crescer, ele precisa se profissionalizar, né? Com certeza. Eu sei também que você fez um curso numa escola de negócios, você equilibra ali a sua alma criativa, mas ao mesmo tempo a parte estratégica que é fundamental, né? E eu vejo muitos artistas que não conseguem entender o próprio trabalho ou não têm uma visão que precisam ser empreendedores, que é onde está o desafio de poder propagar a arte para o mundo, né? Pois é, o lado empreendedor tem que caminhar junto, porque como meu pai ele era um artista plástico, ele realmente ele teria toda a capacidade de ter uma empresa, mas ele não tinha essa visão empreendedora. Sim. Então eu acho que eu herdei um pouco esse lado. Meus tios são todos empreendedores e o empreendedor ele não pode ter medo de arriscar, de avançar. E eu desde cedo, né, eu queria crescer, queria contratar pessoas, mesmo muitas vezes sem ter condições, mas é o desafio, é a gente acreditar no propósito, não acreditar que a gente está no caminho certo e avançar. Esse eu acho que é o maior desafio do empreendedor. Você já parou para pensar qual é o horário que você é mais criativo? Por exemplo, pela manhã, no final da tarde, de madrugada? Eu sou muito criativa na hora que eu acordo. Eu preciso criar alguma estratégia, pensar em alguma coisa, eu levanto e vou fazer. E para você, como que é isso? Você já detectou o horário que você é mais criativo? Olha, para mim, ao longo do dia, às vezes eu tenho uns insights. Às vezes eu tô na rua e eu olho qualquer arquitetura, assim, de um prédio, às vezes estou numa praça, eu vejo alguma coisa e eu falo, nossa, aquilo lá, sabe, daria um espelho, daria alguma peça de decoração, mas assim, um horário que eu sinto que eu tô propício para criar é de manhã também. Às vezes quando eu acordo, a minha mente, né, às vezes eu acordo de madrugada, às vezes mais cedo do que eu costumo levantar, e a minha mente não para. Eu sei que é a hora ali que a minha mente está procurando alguma coisa para eu criar. E aí eu dou liberdade, né, à minha mente, eu vejo que as ideias começam a chegar, e aí eu não consigo dormir, eu sei e aproveito esse momento que eu tenho ali quietinho, né, às vezes na cama ali, e pensando realmente nas ideias, tudo aquilo que eu já vi um dia, né, tudo aquilo que serviu de inspiração, eu começo a resgatar ali, começo a montar na minha mente. Aí quando eu chego na empresa é onde eu reorganizo as ideias, coloco tudo ali no computador, no programa e começo a desenhar. Que legal. Aproveita esse momento criativo, né, para deixar fluir. Muito bom. O design sempre se reinventa.
Quais tendências ou inspirações você acredita que vão guiar os próximos passos do seu trabalho? Eu não sigo muito tendências, eu procuro seguir aquilo que está dentro do meu coração. E o interessante é que quando eu lanço alguma coisa e essa coisa é realmente inovadora, coisa que não existe no mercado, a princípio eu fico receoso. Mas às vezes quando a gente expõe ela numa feira, né, principalmente na Bimage, quando a gente leva os lançamentos, são os produtos que mais chamam a atenção, são os produtos, né, que mais vendem. Então eu vejo que eu estou no caminho certo. Então é claro que a gente é antenado naquilo que estão lançando, cores, mas eu não me prendo a nada disso. Eu realmente sigo aquilo que está na minha intuição, né? Aquilo que eu acho que é belo, que é nobre, e eu vou trabalhando, vou mesclando ali os materiais, e eu sigo justamente isso, que é aquilo que está no meu coração. E a sua esposa, a Viviane, que também é sua sócia, ela traz muito essa visão, porque como ela fica à frente da parte comercial da fábrica, ela fala que o que você cria, que você busca essa inspiração, quando coloca na feira, vende muito bem e serve como tendência. Então eu acredito que essa sua conexão com Deus e acreditar naquela revelação que ele te trouxe para aquele design é você ser lançador de tendência. Isso é um privilégio, né? Com certeza. Estou chegando ao fim da nossa entrevista. Quero agradecer ao Fábio, que trouxe um pouco do seu talento, da sua mente criativa. E eu quero parabenizar aí pelo trabalho, por toda a dedicação que você, junto com a Vivi, tem com a fábrica, com os colaboradores. E uma coisa muito linda que é o propósito da Fábio Fusimoto, é de ser agente de transformação. Então deixa uma mensagem final aí para o pessoal. Bom, eu quero agradecer, né, esse momento e dizer que é um grande prazer, né, eu estar onde eu estou. Sei que é um propósito de Deus. Então aquilo que eu faço realmente é trazer a beleza, né, para casa de cada um, peças realmente inovadoras, aquilo que ainda não existe no mercado. Essa é a minha alegria, a minha satisfação, de conseguir trazer aquilo que ainda não existe, né? Então é buscar realmente inovação e encantar realmente os nossos clientes, aquelas pessoas que admiram arte.